Que vai ser basicamente um react do vídeo do meu queridinho amigo CrawlingTub. Eu tô gravando esse vídeo aqui quando ele lançou, provavelmente esse vídeo lançar já vai fazer uns 3 ou 4 dias que ele lançou. Mas eu tô gravando ele no dia que ele foi lançado, tem algumas horas. Que é o que é canônico em FNAF, eu não assisti ainda. Então vamos lá, né? Tô gravando 2025, vamos lá. Há um mês atrás, tivemos o lançamento de Secret of the Mimic, o jogo que acabou mudando a opinião de muitas pessoas, incluindo eu, sobre o que é canônico em FNAF. Hoje eu estou aqui para responder as principais dúvidas que eu vejo relacionadas a esse tema, porque mesmo um mês após o jogo ser lançado, eu ainda vejo várias discussões e interpretações diferentes de tudo isso. Também estou fazendo esse vídeo porque o antigo está desatualizado, e como esse... Eu não queria falar não, mas esse vídeo antigo ele falou muita merda. Desculpa amigo, eu gosto muito de você, mas nesse vídeo antigo você falou muita bosta. Tópico é importante, especialmente para quem está começando a acompanhar a história de FNAF agora. Sinto a necessidade de atualizar aquele vídeo. Eu gosto muito da edição dele, a edição dele é muito boa. A edição do cara é muito boa. Eu não lembro do sketch. Acho que todos são longa, mano. Jesus. Eu acho que o vídeo é só introdução. Mas muito boa a edição desse conceito. Primeiramente, gostaria de deixar claro que o significado de canônico em outras obras ficcionais é diferente do de FNAF. A canonicidade em FNAF segue o sentido original da palavra. Canônico é aquilo que está de acordo com regras aceitas por autoridade ou tradição. É por isso que o Scott considera os livros da ele considera a trilogia canônica, mas vai uma outra linha no tempo. Verdade. Trilogia da Charlia como canônicos, mesmo com eles não se passando no universo dos jogos. É por isso que, para facilitar o nosso entendimento sobre esse tema, iremos dividir o cânone de FNAF em continuidades diferentes. A continuidade principal é a continuidade em que acontecem os eventos dos jogos e de outras mídias ligadas a eles, como é o caso do Survival Logbook e dos livros interativos, que são confirmados como parte da linha do tempo dos jogos. Existia também uma discussão sobre os Fazbear's Frights e os Tales from Deep. Eu ia falar um negócio, mas eu acho que ele vai falar por mim. De Saplets se passarem na continuidade principal, que era de fato uma ideia muito forte, considerando que ambas as séries de livros se passam na mesma linha do tempo, o que eu já expliquei no meu vídeo antigo, e a editora havia dito que os Tales são situados no mundo dos jogos, o que automaticamente faz os Frights serem também, mas Exatamente, porque a única coisa que faz a gente acreditar em Slime Games era ter os games. Porque se a gente ignorar os Tales, não tem nenhuma evidência de Slime Game nos jogos. Tirando o FNAF to the Pit, o jogo, óbvio. Então, tipo, o único motivo da gente acreditar em Slime Games era por causa de ter os games. Só que, como eu acho que ele vai falar nesse vídeo, ter o game não é mais canônico, mas tudo bem. Aparentemente essa fala foi um erro. Secret of the Mimic nos mostrou contradições explícitas com a história. Contradição é pouco, mano. Ele pega Tales Games e joga na lixeira. E joga pela janela depois. Contradição eu acho pouco. The Mimic dos Tales, como a esposa de Edwin morrendo no incêndio do Fall Fest ao invés de morrer por complicações do parto como em The Mimic. E outra, fala que a fábrica da fábrica MCM ela foi criada pelo pai do Edwin. Sendo que no livro fala que ele comprou de algum lugar. Os Tales de fato foram confirmados como se passando no universo dos jogos, mas os jogos ainda são a nossa fonte. Eu acredito que eles já foram um dia. O Scott pensou nos Tales como canônico no jogo, mas eu acho que não são mais. Principal de informações sobre não é mais canônico na linha do tempo do jogo, no caso. Franquia, então os Frights e os Tales não podem se passar na timeline dos jogos. Fora que tem uma porrada de coerência que eu já fiz um vídeo inteiro só sobre isso. Assista. Uma ideia que se popularizou muito na comunidade após a revelação de Secret of the Mimic foi que os eventos dos Frights e Tales estão sendo traduzidos para a linha do tempo dos jogos. É como se os livros em si não se passassem no universo dos jogos,
mas servem como protótipos de histórias que se passarão no universo do jogo. Tá, eu entendi a lógica. Tipo, seria uma beta da história do jogo. Tipo, por exemplo, o jogo do Fetch. A história Fetch seria tipo uma beta da história. Eu acho que é isso, né? Tipo, a história Fetch da Devil May Cry é uma beta, entre aspas, do jogo do Fetch que vai sair. Eu acho que essa é a lógica. Não sei se entendi muito bem, não. O jogo de Into the Pit, por exemplo, é uma recontagem da história original dos Frights, mas se passando na continuidade dos jogos. Into the Pit contém mini... Tem um grande debate se esse jogo é canônico não, tá? Tem muita gente debatendo se o Into the Pit Game ele faz parte do jogo ou não. Porque de fato tem muita coisa que não faz sentido. games que adaptam outras histórias dos Frights e outros que não. Outra que a gente sabe que Eleanor existe no universo dos jogos porque no Into the Pit ela não aparece. Não necessariamente contam histórias dos Frights, mas introduzem elementos desses livros e nos preparam para jogos futuros baseados neles, como o animatrônico Fetch, a sexta criança desaparecida. Eu vou ficar quieto sobre isso. Mas mesmo Qualquer coisa que envolvendo eu não abro mais a boca. com os Frights e Tails fora da discussão, ainda temos um grande problema que faz muitos questionarem se o jogo de Into the Pit faz parte da continuidade dos jogos. Como eu disse anteriormente no vídeo, os livros interativos estão na linha do tempo dos jogos, e um desses livros também é uma recontagem de Into the Pit. Mas nesse livro temos apenas 5 crianças no Exatamente. O que eu quero muito acreditar que ainda pode ser verdade, que foram só 5 e não tem essa bosta de intro. incidente das crianças desaparecidas, o que também foi sugerido várias vezes Desde nos o primeiro jogos. jogo, exato. Então a existência da sexta criança acaba sendo questionável. Mas Isso porque se a gente ignorar o livro, a única evidência que quando existe é aquele negócio da Toitica, né? Que é puramente teoria, não dá pra dizer se é o Andrew ou não, mas tudo bem. o jogo de Into the Pit foi vendido como novo capítulo da história de FNAF, além dos desenvolvedores terem removido várias coisas do jogo para ele não contradizer os jogos anteriores. Então ele de fato se passa no universo dos jogos. Sendo assim, em que devemos acreditar? Eu pessoalmente fico do lado do jogo, Por que está no livro, porque pelo livro não tem o Andrew. acreditando que são 6 Quer dizer, tem, porque tem no Order of Beast tem uma parte que vai falar que tem um cadáver que foi encontrado 2 dias antes. crianças. Para começar, o jogo claramente teve mais supervisão e cuidado durante sua produção do que o livro. Até mesmo coisas pequenas como o pôster da Baby que apareceu no teaser foram removidas porque os fãs estavam teorizando demais sobre. Mesmo com Mas a Baby existe. Aparece um esqueleto de verde no jogo. Então a Baby existe, ela existe no T5, a Baby existe. aquilo sendo Aparece um esqueleto uma simples no negócio. Fora que tem as minerinas. E fora que também tem a Exotic Bird. Enfim, vocês entenderam. referência. Além disso, o jogo tem toda uma história secreta sendo contada através dos minigames, que está ligada à sexta criança, Andrew. No minigame dos balões, o animatrônico Fetch só é ativado se você pegar os 6 balões. Fetch é um dos animatrônicos possuídos por Andrew nos livros, o que se encaixa com a ideia de eles estarem sendo refeitos para funcionarem na história dos jogos. No minigame do Balloon Boy, você coleta 5 Voltei aqui, vamos continuar. mas você também pode entrar em um lugar secreto, onde você encontra William Afton derrubando o sexto chapéu, que está separado dos outros 5. Isso deixa claro que a sexta vítima foi morta pelo próprio Afton. Andrew é o único que se encaixa Na verdade não, tem uma teoria que fala que... vou ficar quieto, depois eu falo disso em outro vídeo. em tudo o que eu disse. Por isso acredito que ele de fato seja a sexta criança. Eu não. Mas baseado na teoria que eu acredito que talvez um dia eu faça vídeo sobre isso. Mas como o incidente das crianças desaparecidas pode ter 6 crianças se, desde o primeiro jogo, a história É exatamente essa a questão, pô. Essa é a questão que faz a teoria ser muito quebrada do Andrew ser a quinta criança. sempre foi Se é a sobre os quinta, se é a sexta. 5. Andrew de fato não era planejado naquela época, sendo uma ideia que o Scott teve mais tarde. Consideramos isso como um retcon. Na real, não acho que seja um retcon. Mas de novo, isso tem a ver com a teoria que eu acredito que
Talvez um dia eu faça um vídeo sobre isso também. Uma nova informação que contradiz algo dito antes. Outro exemplo de retcon é a própria piscina de bolinhas. Ela não aparecia no mapa da Freddy's original, apenas a partir de Into the Isso de Ditch, fato é um retcon porque mesmo. isso não tinha sido pensado originalmente. Isso é um retcon. Mas todas as implicações da existência da sexta vítima são mais recentes, além de serem mais fortes em minha opinião, então eu prefiro acreditar que realmente são 6. Outra evidência da existência de Andrew nos jogos são as cenas em anime da A única evidência em jogo. Sem se ignorar Into the Picture. Toy E nem dá pra saber se é o Ender, pode ser muito bem essa outra coisa. Chica na Ultimate Custom Night. Essas cenas fazem paralelo a como Afton matou suas vítimas principais. E lá Na real isso não é confirmado não. Ah, porque ele fala lá dos cachorros da Suzy. Isso não prova nada. vemos 7 vítimas, com uma delas já estando morta antes de todo o resto, representando Charlie, a primeira criança que Afton matou. Os outros 6 representam as crianças desaparecidas, com o último tendo a morte mais violenta. Para mim ele representa Andrew. A ideia de Cassidy ser o espírito vingativo de Ultimate Custom Night é controversa, considerando que ela é confirmadamente uma garota, enquanto o espírito vingativo é um garoto. Em relação a essa coisa ainda é muito debatível. Mas eu ainda quero acreditar que é a Cassie, por mais que ele diga a ele. É que uma coisa dos textos serem canônicos, eu acredito fortemente que o William Afton pensou. Que o William Afton já. Que o Scott pensou que o Endo era pra ser espírito vingativo, depois ele mudou de ideia. Eu vou falar ele. Além de que a personalidade de Cassidy estendeu. Mas a gente colocar o próprio Andrew como espírito vingativo tem um monte de incoerência. Tipo, o próprio Andrew fala no epílogo que ele não quer que o William Afton seja torturado pra sempre. E na última Night, aquele que você ter matado fala nitidamente que ele quer que o William sofra pra sempre. Então, tipo, se a gente colocar o Andrew como espírito negativo, ainda tem um monte de incoerência. E outra, ainda fala que a voz do Andrew ela é de um jeito, sendo que a voz do Andrew é uma voz baixinha, sussurradora. É a voz de uma menina. A voz do Sam é a voz de uma menina. Mas tudo bem. Que Before no Survival Logbook não bate com o espírito vingativo. Caiu, hein? Cassidy é uma alma que quer ajudar as outras a descansarem, enquanto Andrew quer manter Afton. Quem disse que a Cat quer ajudar as pessoas a descansarem? Quem disse? Ah, porque no The Week Before não tem os negócios lá. Dane-se. Dane-se do Week Before. Vivo para torturá-lo, o que faz ele estar mais apto Não, nos epílogos fala que ele queria que ele não ia torturar ele pra sempre. Isso é dito no livro que ele não ia torturar ele pra sempre. para ser aquele que Afton não deveria ter matado. Voltando ao debate sobre qual versão de Into the Pit é a verdadeira, eu acredito que tanto o jogo como o livro sejam considerados como parte da continuidade dos jogos. Mas o jogo é que possui mais credibilidade na minha opinião devido a esses argumentos que eu mencionei. O livro dá a entender que a quinta criança é um menino, pois é mencionado que há 5 crianças, e apenas uma foi confirmada como uma menina, que é a garota de cabelo cacheado, enquanto a última criança era um garoto. Mas nos jogos temos 2 meninas, com a Exato. Verdade, essa evidência aqui é boa, inclusive. Exatamente. quinta criança sendo 5 é dourado em relação ao Golden Fred. Exato. uma delas, e a sexta sendo um garoto, sendo ele Andrew. Enfim, a margem de erros dos livros acaba sendo maior que a dos jogos. Então quando um jogo contradiz um livro, eu prefiro ficar do lado do jogo. É porque todo jogo tem um monte de incoerência, mas eu não quero falar sobre isso. A timeline sem os Frights e Tails não mudam muito caso você acredite. Não, quer dizer, os Tails mudam muito. Pô, claro, os Tails mudam muito. Os Frights eu concordo, realmente, os Frights são filler. Mas os Tails mudam muita coisa. Os Tails mudam muita coisa. Pô, os Tails pegaram coisas do FNAF 1 e mudaram, pô. Os Tails mudou muita coisa na história. Que eles estão sendo Frights não refeitos mudam. para se Mas encaixar os nos Tails, eles mudam muito a história de FNAF, no geral. jogos. E devido a isso muitas coisas ficam em aberto e provavelmente só serão respondidas no futuro, como o destino de William Afton. Por enquanto ele Eu ainda acho que ele morreu mesmo. Eu acho que ele morreu mesmo. está na Ultimate Custom Night. Mesmo que ele morreu, mesmo a gente sabe que ele volta nos Frights.
A mesma frase mais canônica, então foda-se. Mas nos livros ele tem um destino definitivo, que tem chance de ser adaptado para os jogos de uma forma muito melhor e mais completa do que o que foi visto nos livros. Tá bom. Existem várias possibilidades e várias ideias que Exato. podem ser executadas futuramente. Muito bom. E o que resta para nós é esperar. Portanto, temos 4 continuidades diferentes em FNAF. A continuidade dos jogos e das mídias diretamente conectadas a eles. A continuidade dos livros da trilogia da Charlie, que são canônicos mas não estão na linha do tempo dos jogos. A continuidade dos Frights e dos Tales, Mas a que música ficam parou. na mesma A música do vídeo parou. situação da trilogia. E a continuidade dos filmes. Exato. Esse foi o vídeo. Muito bom. Discordei de bastante coisa. Mas, no geral, eu vou dizer que eu concordei bastante com tudo que ele falou no começo. Só escolhi da parte das coisas do Andrew, cara. Mas o vídeo ficou excelente, a edição ficou maravilhosa. Gostei muito do vídeo mesmo. Tchau, gente.